amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Mais um episódio desse estudo, O Despertar do Espírito. Estamos analisando o capítulo 2. Hoje, o item, que é o penúltimo item do capítulo, que tem o título Necessidade da Culpa. E é interessante o título que ela dá a esse item, né? Ao invés de colocar somente culpa, necessidade da culpa. Então, nós temos, de uma certa forma, a necessidade dela em nossa existência, em nossas experiências, dentro da nossa reencarnação. E ela vai começar o item afirmando que a culpa ela sempre está esculpida, né, no nosso inconsciente como uma necessidade de punição, esculpida no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. E é interessante porque eu fiquei meditando assim, se está no inconsciente e o ego é o centro da nossa consciência, por que liberta o ego do delito? Já que o ego, como sendo esse centro da consciência, e a culpa sendo algo inconsciente, provoca a sua libertação. E eu chego à seguinte conclusão, de que, apesar de a culpa estar no nosso inconsciente, e pelo fato de nós não termos consciência da sua existência, é comum que esses conteúdos do inconsciente, mesmo não sendo conscientes, influenciem na vida consciente de cada um de nós, de alguma forma, né? É por isso que o trabalho do autoconhecimento, do autoencontro, da psicoterapia, de uma forma em geral, visa justamente trabalhar esses conteúdos inconscientes para que nós possamos trazê-los à nossa consciência e assim podermos fazer uma ressignificação, né? Buscar ter uma nova perspectiva e assim por diante. Então, o fato é que a gente chega à conclusão, como já informamos anteriormente, relembrando conceitos, que nós temos um consciente, um subconsciente e um inconsciente. Hoje aqui estamos usando aquele modelo de Freud dentro da psicanálise, né? Então, há muitos conteúdos que nós não temos a consciência de que eles existem e que, por não termos a consciência, repito, não quer dizer que eles estejam anulados, não influenciem a nossa vida cotidiana. E como a gente costuma refletir nessas questões, de que normalmente é mais o nosso inconsciente que conduz a nossa vida consciente do que o contrário, né? Então, nós temos consciência de uma pequena parcela de coisas que ocorrem. Daí porque essa tomada de consciência, ela é importante. Então, esse primeiro parágrafo que ela propõe é muito interessante, muito rico de reflexões, porque também a gente pode pensar assim, se está esculpido no nosso inconsciente e a gente não lembra, tá? Não podemos perder de vista, dentro das análises que fazemos à luz da doutrina espírita ou da psicologia espírita, né? Dentro de uma perspectiva reencarnacionista, que esse inconsciente que nós temos hoje foi consciente no passado, em outra reencarnação, e tornou-se inconsciente agora. Então, muitas culpas nós trazemos nesse inconsciente das vidas passadas. Outras desta vida, que por dificuldades de nós elaborarmos, lidarmos com a questão, a gente joga para o inconsciente ou para o subconsciente, né? E existiriam aquelas que a gente tem a consciência que errou, né? E aí, a partir do arrependimento, vem essa culpa, esse mal-estar, acompanhado, às vezes, até mesmo da vergonha
pelo erro cometido. Então, à medida que nós vamos tomando consciência, nós vamos libertando o nosso ego, repetimos que é o centro da nossa consciência, daqueles delitos que nós entendemos que foram cometidos nesta vida ou em outras vidas, não importa. E ela vai continuar as reflexões afirmando que essa concepção, de uma certa maneira, de culpa que nós temos, pode ser proveniente da filosofia de vida de cada um, da religião, da criação, da educação familiar que nós recebemos. Há vários fatores que contribuem para a existência dela. O fato é que nós, desde crianças, vamos aprendendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Como dissemos que íamos nos basear no modelo de Freud, é por isso que ele fala do inconsciente, ele fala também do nosso subconsciente, mais próximo da consciência e da consciência. Mas há outras instâncias, né, que ele vai chamar de id, de ego e de superego, onde o id seria, digamos assim, toda aquela nossa parte mais instintiva, direcionada à nossa sobrevivência. O ego, né, que seria, então, justamente uma forma aqui de consciência da identidade que nós possuímos, e o superego, que nós vamos desenvolvendo já na fase infantil, onde vão aí ser colocadas as normas. É por isso que, normalmente, a criança, até um certo momento, ela como que não tem norma para ela, né? Ela dá vontade de fazer o xixi ali no jardim, ela faz, né? O que vem em termos de vontade para ela fazer, ela vai e faz, até que vai havendo limites. Isso pode, isso não pode, está errado, está certo e assim por diante. E a depender de como isto é feito, a criança pode ficar traumatizada, ter dificuldades mais tarde na vida adulta, né? Que é uma forma da gente encarar essa questão. Mas ela também vai pontuar que essa origem da culpa está muito associada àquele conceito incutido, principalmente em nós, dentro da civilização ocidental, né? Originado no pecado original de Adão e Eva. Do que podia, o que não podia, o que estava certo, o que estava errado, e a questão da culpa e as consequências provenientes do erro cometido, porque, entendendo essa questão de Adão e de Eva como sendo arquétipos ancestrais dentro da nossa cultura humana, onde vamos encontrar a árvore da sabedoria, do bem e do mal. Então, o que é bem e o que é mal dentro desse processo de evolução. E aí vamos concluindo que o mal é, na verdade, conforme informam os espíritos em O Livro dos Espíritos, é tudo aquilo que está contrário às leis de Deus. Então, de uma certa forma, como somos seres imperfeitos e ainda não acordamos, não despertamos a nossa consciência para essas leis divinas inseridas na nossa consciência, né? Poderíamos pensar assim que toda essa nossa imperfeição gera, de uma certa forma, algum tipo de sofrimento, porque estamos num constante processo de aprendizado. Daí os espíritos são unânimes em afirmar que nós aprendemos através do erro e do acerto, do erro e do acerto. Então, de uma certa maneira, essa concepção do pecado original está esculpido no nosso inconsciente, né, como se fosse uma marca de fogo aí colocada, que precisa muita elaboração para nós irmos nos libertando dessa situação. Então, de uma certa maneira, essa consciência, como a gente chama de culpa, né, normalmente ela torna-se até mesmo uma tortura para a pessoa.
uma tortura que pode ser, no dizer de Joana de Ângeles, lúcida ou não, onde ela pode ser consciente ou inconsciente. O fato é que é uma autopunição que se faz, né? Consequentemente gerando tormentos os mais diversificados e que poderiam ser evitados se nós nos utilizássemos de outros processos para elaborar os erros cometidos com as suas devidas reparações. Então, ao invés de pecado ou culpa, afirma Joana de Ângeles, e isso é uma informação muito importante que ela traz nessa análise, que é o conceito de responsabilidade. Então, ao invés de culpa, simplesmente culpa, pecado, né? Responsabilidade. Você é responsável por aquilo que você faz. E eu entendo que o termo aqui, responsabilidade, está mais, inclusive, bem alinhado quando a gente pensa nele, o termo responsabilidade, com a questão do livre arbítrio e da lei de causa e, e efeito. Ou seja, você é livre, então você é responsável no exercício da sua liberdade, mas você tenha o dever, a responsabilidade de assumir as consequências do uso desse livre-arbítrio. Então, é interessante esse conceito porque te libera dessa coisa de culpa e de pecado, para você se tornar responsável pelas consequências do que foi porventura cometido. Então, veja, quando ela propõe essa reflexão, essa nova forma de olhar e a substituição de pecado, culpa por responsabilidade, isso não quer dizer que haja uma concordância, né, com o erro, tá? Mas essa anuência, como ela propõe, que é um contributo psicoterapêutico valioso para a pessoa que lida com seus processos de culpa, ou seja, aqui a culpa lúcida, bem absorvida, transforma-se em um elemento positivo no que tange ao acontecimento mal sucedido. Por isso a necessidade dela. Então poderiam pensar assim: existe uma culpa boa e uma culpa ruim. Existe uma culpa que é terapêutica e existe uma culpa que é patológica e que não leva a pessoa a lugar nenhum, a não ser a um sofrimento, às vezes, não necessariamente, né, preciso para poder alcançar a devida correção. Então, a simplificação, como ela propõe, do ato errado, o ato infeliz, como se queira, diminuindo-lhe a gravidade em função dessa troca de pecado, culpa por responsabilidade, não dá a ele o valor que merece, nem mais nem menos do seu conteúdo, digamos assim, intrínseco, legítimo. Então, se a pessoa não tiver uma noção do que deve, do que não deve, né, vamos dizer, né, do que é certo, do que é errado no seu momento evolutivo, dentro do contexto social, existencial em que se encontra, a pessoa não teria limites, né? E é como se tivesse sendo liberado para fazer o que quer, na hora que quer, sem consequência de ordem alguma, gerando uma grande irresponsabilidade, né? E, consequentemente, a perda do significado ético, do significado das coisas boas da vida para o comportamento. Porque se eu, de uma certa forma, sou livre, né, para fazer o que eu quero, entre aspas, eu tenho o dever de assumir a responsabilidade por esse comportamento, por essa liberdade. É por isso que André Luiz, estudando essa questão no processo evolutivo, quando ele afirma que o princípio inteligente, caminhando pela o início da humanidade,
ele acorda para a existência do livre-arbítrio. E automaticamente com ele nasce a responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Então, existe uma culpa boa, terapêutica, legal, e existe uma culpa que é tormentosa, que é muito dolorosa, né? Muito difícil de se lidar com ela. E essa culpa tormentosa é justamente aquela que acaba se escondendo, mascarando, né, no nosso inconsciente, gerando um processo de, de autopunição, de sofrimento, né, gerando, consequentemente, determinados transtornos, até mesmo, né, na área da consciência, do comportamento, ante o que foi feito, como foi feito, e não foi devidamente elaborado, não foi devidamente digerido. Então, a gente poderia pensar, conforme a proposta dada por Joana, que o ideal é justamente você considerar o delito, o erro cometido, né, como sendo uma possibilidade de experiência no seu momento evolutivo, vamos dizer assim, mas que você vai fazer uma avaliação oportuna do ocorrido, né? E, consequentemente, tomando a consciência se agiu bem ou agiu errado, para poder, a partir daí, né, caminhar na direção de uma ação reparadora. Tá? Então, é interessante a gente notar que Kardec propõe, na sua lucidez educacional, né, de que quando a gente comete um erro, normalmente a partir desse erro vem uma, uma percepção dele, do erro, vem o arrependimento, junto com esse arrependimento vem a expiação, né, que é o sofrimento causado pelo ato de nós nos arrependermos naquele instante, mas vê que ele não fica somente aí, na expiação, no sofrimento, né? Ele propõe a reparação. Então, o erro, a tomada de consciência de que errou, a percepção do erro cometido, né? A expiação e, consequentemente, a reparação do que aconteceu. Então, quando a gente consegue fazer essa elaboração, é como se a gente dissesse assim: ok, errei aqui, me dou o direito de ter errado, né? Mas o que é que ocorre? Aprendi com isso, esse erro não cometerei jamais. E vai cometer outros erros, porque esse é o processo de aprendizado. Então, você não faz o que é chamado em psicologia de complexo de culpa e fica ali remoendo, sofrendo e tal, e assim por diante. Não. Você elabora, se permite ter errado, naquele momento seu de evolução, de consciência, e busca fazer a devida reparação do erro que foi, porventura cometido. Então, essa forma de se lidar com essa questão dos erros na vida, né, é uma tomada de consciência que nós fazemos para poder admitir a nossa humanidade, admitir a nossa imperfeição, consciente que estamos num esforço constante na busca do perfeito, na busca da perfeição. Né? Não é uma forma de nos acomodarmos no humano, nos dando simplesmente o direito de errar por errar e pronto. Não, não é essa a proposta. Então, é, na verdade, uma tomada de consciência do gravame cometido, né? E que vai nos equipar com instrumentos morais da personalidade, né? Relacionadas aqui ao nosso eu superior, ao nosso self, o nosso si, para que possamos nos manter vigilantes
né, diante de novas ações, de novos comportamentos, e quando tivermos, como diz a própria Joana, né, determinadas flutuações comportamentais e deslizes éticos morais, porque a experiência anterior do erro e da devida reparação nos remete a evitar de novo aquele mesmo erro. Daí porque vai despertar na consciência do ser, né, o estar atenta, o estar atento, né, o estar com a consciência atenta ante as ocorrências dos momentos infelizes dentro da vida, né? E isto porque é justamente nesses momentos em que bate mais o cansaço, o estresse, a saturação, o mal-estar, a irritação, o mau humor, né? Eh, que vai gerando um momento, segundo ela, muito perigoso, né? Que é, consequentemente, o momento errado para uma tomada, por exemplo, de decisão, né? É o momento não muito legal para você assumir responsabilidades de maior vulto, de maior gravidade, e assim por diante. Porque são escolhas, decisões que deveriam, né, ser tomadas em momentos de maior calmaria, de maior tranquilidade, bem pensada, analisada e assim por diante. Então, é uma forma de você amadurecer para novas tomadas de, de, de posição ou novas escolhas na vida, né? É por isso que, normalmente, ela vai nos informar também que é na primeira infância que a gente vê a presença dessa culpa não perturbadora, né? Onde a criança, no início, aí tá fazendo as suas elaborações, né? E ainda não está com esse superego devidamente elaborado, formado, digamos assim, ela vai entendendo que o que deve fazer em relação àquilo que convém ser realizado ou não convém ser realizado, mas sem culpa, como se ela se permitisse vivenciar aquela aquela experiência, né? Então, se o indivíduo não possui interiormente nele gravado, esculpido um código moral para o comportamento, então vagueia completamente dentro da irresponsabilidade, né? Consequentemente, dentro das psicopatias pessoais, as sociopatias no grupo no qual se encontra. E é muito comum a gente ver hoje em nossa sociedade, isso sempre aconteceu, mas hoje de uma forma mais acentuada, isso, como se as pessoas estivessem preocupadas apenas em satisfazer os seus desejos, não se preocupando com o desejo dos outros, é uma movimentação super egoística, né? Primeiro eu, depois eu e continua eu. Então, a culpa terapêutica, como ela propõe, é essa culpa que nos faz perceber, poxa, eu errei aqui, ok, me dou o direito de ter errado, mas ok, como é que eu vou consertar isso? E vai e conserta, né? É tão interessante que nós vamos ver lá na parábola, no estudo do Evangelho, a questão de Zaqueu, aquele publicano, que quando ele toma consciência da mensagem do Cristo, que vai visitá-lo em sua casa, então ele dá uma acordada cá em si e diz: olha, tudo que eu prejudiquei ao meu próximo, ao meu semelhante, eu vou pagar com juros, correção, tudo mais. E ainda ficava para ele sobreviver. Então, veja, ele percebe o erro, arrependimento, vai ao sofrimento em função dessa tomada de consciência, para em seguida ele fazer a devida reparação, que no caso aqui de forma financeira, né? E às vezes a pessoa pergunta assim, né? Ok, mas se eu errei com relação a alguém, me senti culpado, me arrependo e vou pedir perdão à pessoa e a pessoa não quer me perdoar. Aí o problema já é da outra pessoa, não é seu. Por isso, quando a gente fala desse tema culpa, a gente não pode esquecer
não é somente do perdão, mas também do auto-perdão, você saber se auto-perdoar, né? Ser mais flexível no bom sentido aqui da palavra com você mesmo, compreendendo que é um ser dentro de uma humanidade, num processo de aprendizagem e de evolução, tomando consciência cada vez mais para errar cada vez menos. Então, quando Zaqueu faz essa tomada, veja que ele não fica ali martelando, sofrendo na culpa. Não, ok, errei, quero corrigir. Como é que eu corrijo? Assim, e vai para a devida correção. É a mesma coisa de Paulo, quando toma consciência de si mesmo, né? Vai para o deserto meditar, fazer aquele processo de autoconhecimento, rever todas as suas ações, e ele percebe o que fez de errado, mas ele não fica se remoendo na culpa. Ok, daqui para frente, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou fazer para consertar tudo isso, né? Da mesma forma, Maria de Magdala, conhecida como a possuída pelos 7 demônios, né? Quando ela toma consciência da vida que tinha, do equívoco que tinha cometido, né? E naquele momento ela não fica remoendo, porque eu era uma prostituta, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ela faz essa tomada de consciência. Ok, mas e agora? O que é que eu quero? Quero seguir o mestre, vai e segue. Agora é importante, porque Joana pontua uma coisa muito curiosa, interessante, essa tomada de consciência para você seguir adiante não lhe isenta da responsabilidade das consequências do ato cometido. Essa é a questão, né? Então, não quer dizer que você fique isento daquela ou daquelas consequências provenientes daquela situação cometida, né? Porque, numa outra linguagem, você gera a atuação ali da lei de causa e efeito, gera um karma, vamos dizer, negativo, para poder resgatá-lo no devido momento, né? Por isso, a reparação seria esse processo de resgate, né? E a importância aí desse auto-perdão, onde vai fazer surgir valores, né, novos que vão lhe possibilitar a devida reabilitação e que vai lhe proporcionar condições para o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado, né? Então, é necessário que isso seja entendido e que o auto-perdão, né, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador que foi cometido. Isso é importante de ser considerado. Isso me faz meditar muito e me lembra algumas situações do Evangelho, mas especificamente a de Judas, né? Que eu sempre fiquei questionando, poxa, Judas traiu, fez o que fez, e aí o que é que ocorre? Se arrepende, mas ao invés de fazer a devida reparação, né, ele acaba se suicidando, cometendo um outro erro. Tá. Mas o primeiro ato de Jesus, hum, logo que se consuma ali a crucificação, é ir nas trevas, resgatar Judas. E eu fiquei, mas por quê? E chego à conclusão que Judas, apesar do erro cometido, né, da culpa que sentiu, e não ter conseguido fazer a devida reparação, cometendo um outro erro que foi o de tirar a própria vida para não enfrentar a situação, né? E Jesus vai buscá-lo. Mas veja, isso não quer dizer que ele teve, vamos dizer assim, o mérito de estar junto com Jesus e junto com o colegiado dos outros 11 que ficaram, tá? Porque em formas espirituais, inclusive, segundo Joana de Ângeles, através do Divaldo, que ele vai ter várias reencarnações dentro de processos expiatórios muito dolorosos e que vai culminar com a última existência aqui na Terra, né, como Joana d'Arc, e aí merecendo a possibilidade de voltar ao convívio com os 12.
Então, veja como é interessante essa dinâmica no mundo espiritual e no processo reencarnatório. E quando a gente foge desse compromisso de avaliação do erro, né, e a gente vai estagiando num patamar simplesmente de culpa, né? Ou melhor, quando a gente foge, né, a esse comportamento de avaliação do erro e a gente estagia no patamar transitório da culpa terapêutica, diz ela, né, o inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis, né, para a regularização, a recomposição do quadro alterado pelos danos que lhe foram impostos. E acredito que é por isso que Jesus ensina, né, a importância do amor, e as Escrituras nos propõem, né, o evangelista nos propõe que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, porque não quer dizer que você tenha que resgatar um erro, né, sofrendo o mesmo tipo de erro, porque seria um ciclo sem fim. Então, o amor pode corrigir eh, tudo isso. E aqueles que não se conscientizam do erro, né, preferem ignorá-lo pelos mais variados motivos, acabam empurrando ele para o inconsciente, que vai devolver para a vida consciente em algum momento e de uma maneira inamistosa, difícil de se lidar e quase que perversa contra tudo e contra todos, né? É aquela situação que às vezes a gente olha assim e comenta, né, que enquanto um sofre, o outro sofre, outros sorriem dentro do erro, sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, né? E vivem de sorrisos largos. Mas, na verdade, até essa tomada de consciência e tudo aquilo que está sendo jogado lá para o inconsciente vem à tona para a devida cobrança. É por isso que Deus não pune ninguém. As leis estão escritas na nossa consciência e quando a gente acorda para elas, a gente percebe o que nós fizemos de errado ou de acertos cometidos. E aí nos propomos nós mesmos as devidas correções. Então, é inevitável que o arrependimento, né, e que a culpa proporciona, mas também o sofrimento expiatório em relação ao engano na fase inicial do processo de reparação. Então, nós sofremos dentro do conceito espírita situações não só de provações, mas também de expiações, onde estamos resgatando esses erros que geraram culpa, que se encontram no nosso inconsciente e que precisa ser liberado essa energia, digamos assim, deletéria, doentia, que nos provoca sofrimento e dificuldades na vida. E como entender essa culpa lúcida, terapêutica, daquela outra que não é terapêutica e que é inconsciente? É muito sutil, é muito difícil. Então, a culpa, de uma certa forma, ela tem a possibilidade o objetivo de nos proporcionar o exercício, né, da honestidade, do que é honesto para o nosso si mesmo, para o nosso eu superior, né? E com isso a gente evita a autojustificação, evita a transferência de responsabilidade, né? A indiferença diante do acontecimento. E é interessante quando ela fala dessa transferência de responsabilidade, porque às vezes, como eu não tenho uma maturidade psicológica para lidar com a minha culpa, com aquilo que porventura seja equivocado, eu não aceito, empurro para o inconsciente e transfiro para o outro, culpo o outro, responsabilizo o outro e assim por diante. Então é interessante nesse processo de autoconsciência, a partir do autoconhecimento, quando você vai fazer essa autoanálise das suas culpas, né,
não querer justificar-se, tá? Buscar olhar as coisas como elas são, para a partir dali você redefinir o rumo que porventura você queira tomar. Ela finaliza esse item afirmando que o eu superior, ou o si, ou o self, é o fiel, né, para delimitar as linhas de comportamento entre uma e outra conduta, por ter um caráter universalista que trabalha pela harmonia geral, tá? Eu gostaria de sugerir para vocês, aqueles que desejarem fazer e explorar mais essa questão do conteúdo da culpa, né? O seguinte exercício, né? Pega uma folha de papel e relacione algumas culpas que você tem, né? Depois pegue cada uma dessas culpas e vai elaborando, né? Abra-se em novas perspectivas. Poxa, mas eu, quando eu cometi esse erro, eu estava num determinado estado de consciência, então eu me permito ter errado, mas ok, o que é que eu quero fazer com isso? Tem como eu reparar isso, né? E vou me fortalecer para pelo menos esse erro eu não cometer mais. Ok? Começar também a ter um olhar mais carinhoso, né? Não, vamos dizer assim, bifocal, uma coisa mais multifocal, né? Onde você pode ver novas perspectivas e ter um pouco mais de generosidade com você mesmo ou você mesma, quando se perceber impulso no complexo de culpa ou nessa culpa que a gente coloca aqui como sendo patológica, né? É um exercício legal para se fazer e no próximo encontro, na próxima segunda, o último item desse capítulo 2, o encontro com a verdade. Boa noite, muita paz para todos.